Olá, pessoal, bem-vindos ao Despertos. Estou aqui com Maria C. Pereira, autora da série de livros O Sol Negro e professora do Método de Integração. Tudo bem, Maria? Como vai você? Tudo bem, Cris? Tudo bem, pessoal? Nós aqui de novo, né? No programa Despertos, que pretende ser pílulas, mas de vez em quando fica grande, né, Cris? A gente acabou de gravar um agora Fica que com a passou do cartela tamanho. inteira do remédio, né, Maria? Maria, hoje nós vamos falar sobre reencarnação. Muitas vidas, muitas experiências. Maria, é impressão minha, ou mais e mais filmes, séries da atualidade via Netflix e outros provedores estão trazendo à tona a possibilidade de vida eterna, vida após a suposta morte e assim por diante. Pois é. Junto com isso tá a questão da inteligência artificial, né? Então, assim, é como se os filmes estão querendo colocar que não existe morte, existe apenas uma transferência de informação. E que cada pessoa é um pacote de informação que pode ser armazenado em algum canto para ser trazido de volta, né? Tanto aquele filme Travelers, série Travelers, que nós já fizemos, né? Os Viajantes, que nós já fizemos uma resenha falando, passando para as realidades paralelas. Teve capítulos onde um personagem ficou morrendo e tentando chegar num ponto, morre e tenta de novo, morre e tenta de novo. Ou seja, vários dele, dezenas dele mesmo, morreram até que um chegou e conseguiu atingir aquele objetivo. Então, a morte não aconteceu a nível do eu superior, que é o que experiencia todas as realidades paralelas ao mesmo tempo, mas a morte acontecia em cada uma das realidades alternadas. Até que, então, o eu superior conseguiu que uma das realidades alternadas, a consciência projetada, conseguisse se manifestar. Então, assim, tá interessante isso, aonde se quer chegar, né, e colocar esse tipo de informação. Claro que tem sempre a dualidade. O lado bom é tirar o medo, né, e mostrar que realmente não morremos, e sim trocamos de realidade paralela e trocamos de níveis de percepção e jogamos novos projetos que parecem estar existindo em uma progressão, uma coisa que vai depois da outra, quando na verdade não é bem assim. Quanticamente tudo está acontecendo ao mesmo tempo, todas as hipóteses e todas as vidas que você possa chamar de sua vida. Então é interessante o porquê exatamente, eu também não sei te dizer, mas é uma constância um tanto quanto suspeita. Maria, tem uma pergunta que foi mandada pela internet, pela internet aí, e é o seguinte: já existe pesquisas científicas que podem comprovar, né, a vida após a morte? Sim, e muitas estão sendo feitas recentemente. E o primeiro, digamos, a primeira boa notícia que é muito efetiva, digamos assim, que levou até um prêmio Nobel, é a descoberta dos microtúbulos no cérebro. Então, primeiro parecia uma teoria, depois pareceu uma evidência, e aí então tornou-se uma prova. Então, através dos microtúbulos do cérebro, que são microtúbulos que estão, na verdade, nos neurônios, que eles são uma quantidade gigantesca, é como se nosso cérebro tivesse um monte de cabelinhos, microtúbulos, fisicamente estão manifestados, mas se conectam com microtúbulos energéticos que transferem a consciência para o nosso corpo e tiram a consciência do nosso corpo, do nosso cérebro e mandam para lá. Não sei aonde, mas significa que cada neurônio tem o seu microtúbulo e cada neurônio transfere e recebe. Portanto, existem muitas mentes e muitas informações que cada neurônio é capaz de receber. Então, nosso cérebro o tempo todo está recebendo informações de mentes, que sou eu, a nível de realidades paralelas, e mentes, que sou eu, transferem e recebem de mim e enviam para mim. Isso é fantástico. Maria, a série da Netflix chamada The Altered Carbon
mostra uma visão diferente sobre o tema, até meio bizarro. Para lá de bizarro. Além de ser meio sangrenta demais essa série e desprezando completamente, digamos, de maneira até suspeita, novamente, a vida como um todo, eles acabam desprezando a vida porque é tão fácil trocar o que eles chamam em português de capas, em inglês sleeves, né, que seriam coberturas. Então, assim, qualquer um naquela época, que é no futuro, pode comprar uma capa, como eles falam em português, uma sleeve, e transferir a sua consciência. Então, nessa série, acho que vale a pena ler um pouquinho, que ela é uma série de 2018, né, uma série de televisão, ficção científica, claro, criada por Laeta Kalogridis, baseado no livro do mesmo nome de Richard K. Morgan. É o livro que lembra até o próprio livro, né, do Blade Runner, que virou filme, né, digamos assim, que não é bem um livro, Blade Runner, foi mais, na verdade, uma criação de várias histórias que acabaram levando uma visão, assim, daquilo que se colocou no cinema como Blade Runner. E é bem uma história do futuro, que tudo é meio tenebroso, sempre mostra um futuro tenebroso, que é uma pena, né? E essa primeira temporada da Netflix, que é sinistra, ela fala o seguinte: a série ocorre em 350 anos no futuro, no ano 2384, e no futuro as memórias de uma pessoa estão decantadas em pilhas corticais. Pilhas corticais, as memórias da pessoa estão em pilhas corticais, que são dispositivos de armazenamento alienígenas que foram duplicados em massa por engenharia reversa e inseridos cirurgicamente nas vértebras da parte de trás do pescoço. Os judeus falam, né, na filosofia judaica, que tem um osso bem aqui na base da coluna vertebral, que é o osso que está ligado à localização da alma. Então, a alma se localizaria aí. Então, eles pegaram essa ideia judaica e inventaram essa tal de pilha cortical, que no filme, na verdade, em português não usa a palavra pilha cortical, usa um termo que parece cápsula, disco, alguma coisa assim, não lembro mais o termo em português aqui do Brasil, né? E os corpos físicos, então, são chamados de luvas, né? Que aqui no filme, especificamente aqui no Brasil, chamaram de capas. Ficou até mais assim, esquisito, né? Corpos descartáveis que podem aceitar qualquer pilha cortical. Então, o corpo recebe aquela cápsula. Então, qualquer corpo recebe qualquer pessoa. Então, a visão deles, assim, é como se fosse uma reencarnação. Porque a pessoa morre e ela é transferida de um corpo para o outro. Quando o corpo dela morre, porque não é ela que morre, morre a persona, morre a personificação, o corpo é jogado fora, desde que aquela cápsula, pilha cortical, né, que tem a informação dela, não seja destruída, pode ser colocada em outro corpo, desde que ela tenha dinheiro para isso, alguém tenha interesse de fazer isso, porque os corpos eram obtidos de acordo com a condição financeira da pessoa. Então podiam colocar uma criancinha no corpo de uma velha, se a família não tivesse dinheiro para reviver aquela criancinha num corpo melhor, o que o filme mostra, as injustiças sociais que ocorrem. Então, é interessante que bizarro, o filme... né? O filme tem um ângulo que vale a pena colocar, assim, se em cada encadernação, como eu costumo dizer, eu me recordo da encadernação anterior, eu tenho, além dos engramas emocionais e todas as dores emocionais desta vida e as aberrações que eu adquiri nesta vida, eu me lembro de todas as outras. E interessante que, então, o filme mostra que, além de você ganhar um coeficiente de informação ao lembrar-se de todas as vidas, você ganha uma desgraça, que é lembrar-se da dor, da injustiça, de tudo que você sofreu em todas aquelas vezes que você teve uma capa onde colocaram esse seu chip de transferência de memória, essa sua cápsula. Então, assim, o que acontece com isso quando você lembra de todas essas vidas e não fez um processo que é o processo de evolução espiritual e desenvolvimento espiritual da forma que foi configurada a nossa realidade? A pessoa não evolui espiritualmente. Ela se amontoa em um monte de engramas de dor.
né? Então, essa história de reencarnação, trazendo à memória Deus que nos criou, brincando, aspas, né? Fez a coisa certa, eliminou a nossa memória até que nós consigamos, então, aprender a transmutar essas dores e transmutando-as, adquirimos um nível de energia suficiente e expansão de consciência para lidar com as dores ao adquirir a memória de todas essas vidas, sem que isso distorça a mente. Você tem que estar num nível de elevação suficiente para que a memória não distorça e abaixe a sua frequência. E nesse filme colocaram que, de fato, a memória abaixa a frequência quando simplesmente é um monte de memórias horrorosas que te traz cada vez mais e mais dor. Então, o filme é interessante, né? E ele é um filme que leva a muitos questionamentos, mas aqueles que são mais sensíveis eu não recomendo. Bem, Maria, outra série que mostrou esses aspectos foi o Travelers, né? Tenho certeza que esse fez mais o seu tipo, né, Maria? Tem mais a sua cara, Com né? certeza, realidades paralelas, um monte de ciências. Eles acertaram bastante na segunda temporada, então é mais estilo. Com certeza ele não é tão sangrento igual Altered Carbon, que é sangue para todo lado. Maria, agora falando sério, né? Reencarnação é possível mesmo? Seria possível trazer de volta alguém através da codificação no seu DNA, como talvez tivesse sido a ideia dos egípcios ao preparar múmias para uma vida eterna? Com certeza foi o que foi feito no passado da humanidade. Não é à toa que os egípcios inventaram essa história de múmias para tentar recriar algo que era feito cientificamente pelos deuses do Egito, deuses da antiga Mesopotâmia e esses que estiveram no passado da humanidade. Então, é possível sim, porque o seu DNA vai trazer um padrão frequencial específico e provavelmente consiga, como uma antena, trazer a informação, que é você, que foi gravada no tecido espaço-tempo. No Altered Carbon, a informação está gravada nesses chips extraterrestres, né? Mas na nossa realidade, na nossa vida, nossa existência, a informação está gravada no HD universal, que é no tecido espaço-tempo. Então, quando algo está ressonante com aquele algo, é possível trazer essa informação. Agora, nunca será o mesmo. Nunca será a mesma pessoa. Será uma versão alternada, agora, de uma cocriação, porque ela estará sendo alterada, não só porque é uma realidade alternada, mas porque outras pessoas trabalharam para a manifestação deste novo ser. E como eu sempre falo, isto será cocriado. Este ser não será igual àquele. Ele terá coisas iguais, mas não totalmente igual. É como ter um irmão gêmeo, né? Que vai pensar, vai sentir coisas muito próximas, pode ter memórias idênticas, mas são personalidades diferentes. Mas olha, Maria, não precisa nem morrer para você mudar, é só você acontecer algumas coisas na sua vida que você já se torna diferente, né? Com certeza. Nessa própria vida a gente já morre muitas vezes, né? Nesse mesmo corpo, né? Mas o que é legal, né, que eu acho bacana nesses programas que a gente faz, é que a gente vai aprendendo cada vez mais, né? E a gente aprendendo, a gente vai abrindo mão, né, dessas coisas limitantes, crenças irracionais, dos medos encabidos, né, tão pregados dentro das instituições já tão falidas. Maria Pereda, gratidão enorme, está sempre contigo. Gratidão minha. Tenho, olha, centenas de temas aí enviados aí pelos internautas. Vamos fazê-los. Gratidão, Maria, honra enorme. Obrigada, Cris. Obrigada, pessoal. Estar contigo e aos nossos internautas, que são mais de 4 milhões e meio aí na nossa página. Gratidão, pessoal. Até o próximo Despertos. Tchau, tchau.